Segundo dados do Ministério da Saúde, 1 em cada 10 mulheres em idade fértil no Brasil são acometidas pela endometriose. Ainda pouco difundida em face da necessidade de informação, a enfermidade por vezes possui diagnóstico difícil, mas exige tratamento rápido. Por esse motivo, nós convidamos a doutora Karina Monteiro, que é ginecologista e mastologista no Centro Renal Clinic. Mas, antes de iniciar o bate-papo, a gente tem um recado especial para vocês. Bom, como vocês sabem, essa é a nossa segunda temporada do Renalcast. E se tem uma coisa que a gente fala no nosso Renalcast, é sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E é claro que no Centro Renal Clinic você encontra diversas especialidades adulto e infantil de terapias comportamentais, como para transtornos do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre outros. Agora, o Centro Renal Clinic conta também com novidades. São os novos convênios que fazem parceria com o centro, como o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, o Convênio Líder Saúde e a Marinha do Brasil. Se você possui algum desses convênios ou ainda quer marcar sua consulta, exame ou terapia, é só entrar em contato com o Centro Renal Clinic através do WhatsApp ou das redes sociais que estão aparecendo na sua tela. Agora, vamos para mais um bate-papo com a doutora Karina Monteiro. Doutora Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Paulo. Espero conseguir colaborar aí com essas informações sobre a endometriose hoje. Perfeito. Doutora, para abrir o nosso bate-papo de hoje, dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de mais de 7 milhões de mulheres no Brasil são acometidas pela endometriose. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber o que é a endometriose e o que a caracteriza. Bem, basicamente o que se sabe sobre a endometriose é que é uma doença em que o tecido endometrial, um tecido que deveria estar dentro do útero, ele está crescendo fora do útero. Isso pode acometer ovários, intestino, fígado, outras áreas. Mas existem outros estudos mais recentes mostrando que não se trata só de um tecido que foi para fora do útero, mas de uma doença sistêmica, uma doença inflamatória, que ela não só causa dor, infertilidade, mas ela também pode causar muitas alterações de humor na paciente. E nesse sentido, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são os sintomas de alerta de que há um sinal ali de que fuja, entre aspas, da normalidade, de dores relacionadas à menstruação, e quando pode ser um sinal de alerta de que algo não está bem ali com a saúde ginecológica. Bem, todas as mulheres, desde que iniciam o ciclo menstrual, elas percebem que existe uma dor de cólica, né? E a dor, quando a gente fala de dor numa paciente, seja de qualquer órgão, qualquer estrutura, nós perguntamos em uma gradação visual. De 1 a 10, qual é o tanto de dor? Ou então a gente coloca umas caretinhas para a paciente marcar qual é a que mais se caracteriza com aquela dor que ela sente. Então, uma dor de forte intensidade, grau 8, 9, 10, que incapacita ela de fazer as atividades do dia a dia, é uma dor que chama a atenção. Uma dor que não passa com uma analgesia comum. O que é uma analgesia comum quando a gente fala de ciclo menstrual? É tomar o paracetamol, dipirona, que é um analgésico comum, ou então tomar anti-inflamatórios como o Buscopan, o cetoprofeno, nimesulida, são coisas suficientes para aliviar a dor. Mas quando a paciente demanda do uso crônico dessas medicações e quando elas não cessam as dores com as medicações de uso comum, também deve ser um alerta. O principal ponto é a dor. Mas ao longo da vida da mulher, dessa trajetória de ciclo menstrual, a gente vai percebendo que tem outros sinais, como a dificuldade de engravidar, como a alteração do hábito intestinal durante o ciclo menstrual.
O que é a alteração do hábito intestinal? A paciente fica com constipação quando menstrua, ou então ela começa a ter quadro diarreico quando ela menstrua, ou quando ela menstrua, ela também apresenta sangue nas fezes. São coisas para a gente prestar atenção e procurar um especialista. Perfeito. A gente tem um movimento, eu digo assim, o ano inteiro, todos os meses a gente tem alguma campanha de conscientização, né? Em vista do sucesso do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Então, todos os meses passaram a ter movimentos de conscientização. Um desses movimentos que a gente teve recentemente foi o Março Amarelo. Nas pesquisas que o Google Trends deu pra gente, mostrou que nesse período de março, início de abril, houve um aumento no número de buscas de palavras relacionadas, como endometriose, quais os sintomas, algo nesse gênero. Por isso eu gostaria de saber também se há alguma maneira de prevenir a endometriose. Bem, não existe uma forma de prevenir a endometriose. Ela tem os seus fatores de risco, que são fatores familiares, né? Fatores de ciclo menstrual que iniciou muito cedo, que é a menarca precoce, mas não tem uma forma de prevenir que ela aconteça, até porque os estudos eles já têm mudado o padrão. Então, não tem uma coisa que a paciente tenha feito que seja culpa dela para ter endometriose, né? E não tem uma explicação tão clara assim para que ela possa prevenir. O que ela pode fazer é tratar de forma precoce e adotar os hábitos que são indicados para a paciente que tem essa condição. Então, a gente pode dizer que esse acompanhamento ginecológico desde cedo, ele pode ajudar a, de algum modo, prevenir assim e tratar precocemente caso apareça a endometriose? Com certeza, né? O acompanhamento ginecológico, ele tem que começar lá na primeira menstruação e até antes, se a paciente começar a ter sinais, por exemplo, de menarca, de puberdade precoce. O que seria o precoce? 8 anos de idade, antes dos 10 anos de idade. Então, tudo isso, se você acompanhar desde cedo essa paciente, a médica que está acompanhando vai perceber que tem algo fora do padrão. E quando a gente gera consciência nas pacientes do que é normal e do que é anormal no desenvolvimento sexual, um ciclo, numa gestação, a gente consegue identificar de uma forma precoce qualquer problema. Então, esse acompanhamento precoce com certeza tem impacto. E compartilhe conosco como é feito o diagnóstico da endometriose. Bem, existem várias formas de diagnosticar. Isso depende de da idade da paciente, né? Dos sintomas que ela apresenta. Por exemplo, a dor, ela vai ser um dos principais sintomas que vai levar ela no consultório. Mas existem outros sintomas como a infertilidade. Uma paciente que tenta engravidar e não consegue. Os exames de imagem, o padrão ouro é a ressonância de pelve, né? Mas existem outros exames que a gente pode fazer, dependendo da localização das lesões de endometriose, que são os endometriomas. Então, pode ter acometimento no intestino. Então, se for um intestino, tem que fazer colonoscopia. Se a paciente só tem acometimento de pelve, ela vai fazer ressonância. Vai depender do tamanho das lesões, a frequência com que ela vai fazer essa ressonância depois para segmento. A videolaparoscopia é uma outra forma de diagnosticar. Existem lesões que não conseguem ser vistas por exame de imagem, então só em um procedimento cirúrgico é que vão ser vistas com uma videolaparoscopia. Existe também o ultrassom transvaginal avançado, né, de pesquisa de endometriose. É um ultrassom que nem todo
todos os colegas ultrassonografistas sabem fazer. É um treinamento específico, é um preparo específico de intestino para o paciente poder fazer a pesquisa, mas que também consegue localizar muito bem as lesões, né? E a biópsia, quando a gente vê a lesão, fazer a biópsia da lesão no tempo cirúrgico vai demonstrar que tem um endometrioma. Além disso, existem alguns marcadores, né, como o CA-125, mas que não são tão específicos para esse problema. Então a gente pode, nas nossas leituras, a gente encontrou que não há um período específico para dar o diagnóstico, né? Tem diagnósticos que levam aí cerca de 10 anos para poder ser diagnosticado a questão da endometriose. Então, na verdade, acaba sendo um conjunto de fatores, né? A consulta, exames por imagem, não... A gente fala isso porque das vezes as pessoas vão logo no Google, na internet, buscam 1 ou 2 sintomas e digam, eu tenho isso, tenho aquilo, né? As pessoas querem respostas e soluções rápidas, mas nós precisamos entender que quando se trata de saúde, diagnóstico, é algo multifatorial e muitas vezes o tratamento é multidisciplinar. Então, envolve o compromisso da paciente de fazer as recomendações médicas e de estar com um profissional habilitado para fazer a investigação direcionada para o que ela está apresentando. Muito desse motivo, né, a gente criou um quadro aqui no Renalcast que é o Doutor Web. A gente vai na internet, busca diversas perguntas, afirmações que as pessoas tendem a buscar muito, porque a gente sabe que hoje em dia a internet é um facilitador, mas muitas das vezes ela acaba funcionando como um canal de desinformação quando não checada as fontes e entre outros. Então a gente separou 3 afirmações aqui, eu queria que você comentasse sobre elas, se é mito ou se é verdade, tá bom? A primeira delas diz assim: dores severas no período menstrual são normais. Não são normais. Na Europa existem uns países que estão sugerindo que tem uma licença menstrual, porque a cólica ela realmente pode ser incapacitante para algumas pessoas. Então, toda vez que uma dor for incapacitante, ela tem que ser investigada. Então, não é só mascarar com analgésico, é investigar a causa dela e também saber como amenizá-la durante o período menstrual. Então, é um mito. É um mito. Perfeito. Segunda afirmação diz assim: ela é muito nova para ter endometriose. Não tem idade para endometriose. Inclusive, a forma como é gerenciado o tratamento de reposição hormonal numa paciente menopausada que tinha endometriose é diferente. Então, não tem idade. É uma paciente de 11 anos, ela pode ter endometriose. Só que como ela ainda está conhecendo o corpo dela, como funcionam os ciclos, ela pode ser um pouquinho mais negligenciada do que uma mulher de 30 anos. Perfeito. A última afirmação do nosso quadro diz assim: endometriose é igual a infertilidade. Bem, nem sempre é infertilidade, né? Mas aumenta o risco de ter infertilidade. Porque se tiver acometimento de tuba uterina, que é onde acontece a fecundação, a infertilidade ela pode acontecer. Se os ovários estiverem comprometidos, a infertilidade pode acontecer. Tanto que o tratamento da endometriose, a principal pergunta é: quando você quer engravidar? Tem chance de engravidar agora? Para poder fazer o planejamento. Se essa paciente ela vai tentar de forma espontânea, se ela vai congelar óvulos, se ela vai fazer fertilização, se opera primeiro. Então, nem sempre vai causar infertilidade, mas é um grande fator de risco. Isso tem alguma relação com a idade? Por exemplo, quanto mais essa mulher passar nesse tratamento da endometriose, menores são as chances de engravidar ou não tem relação? Não, tem relação com o tanto de lesões que ela tem e da severidade, né, da doença. A infertilidade, ela é caracterizada como 1 ano de tentativa de engravidar,
Lógico que tem todas umas orientações para o paciente seguir, sem nenhuma proteção, né, sem uso de nenhum método contraceptivo, sem a paciente conseguir engravidar. Isso aí é infertilidade. Sem conseguir gestar, na verdade, dar à luz a um bebê. Porque às vezes acontece a gestação, mas é sucedido de aborto. Então, a paciente que engravidou e ela não, dentro de um ano, ela perdeu mais de uma vez, também pode ser diagnóstico de infertilidade. Perfeito. Doutora, de volta, saindo do quadro e de volta ao nosso bate-papo, Tá. Eu gostaria de saber se não identificada e não tratada da maneira mais adequada, de que maneira a endometriose ela pode afetar a vida da mulher? Bem, além de dor que atrapalha o dia a dia, as atividades da vida diária, o trabalho, pode ter alterações de humor importante, depressão, né? Principalmente, são pacientes que têm um humor diferente. São pessoas mais irritadas, mais depressivas, e não é que ela queira ser assim. Não é também só da causa da dor. Existem estudos falando que é uma doença inflamatória sistêmica que causa isso. Também pode causar disfunção sexual, muita dor durante o ato sexual, e isso causar disfunção dos relacionamentos. Além de que pode haver progressão das lesões e, por exemplo, no caso de uma endometriose com foco no intestino, pode ter oclusão do intestino, a paciente fazer um abdômen agudo, precisar de cirurgia, que é já bem mais grave. E eu gostaria que você citasse pra gente quais são os fatores de risco para a endometriose. Bem, ter história positiva na família aumenta em cerca de 7 a 10% a chance dela ter. A puberdade precoce também, que é aquela puberdade antes dos 10 anos. E ter ciclos menstruais muito curtos. Aquelas pacientes que têm ciclo de 21 em 21 dias, elas também estão mais propensas a ter. Existe alguma relação da endometriose com o câncer de ovário? Bem, existe maior risco de TCA de ovário e existem histórias familiares positivas que também propiciam a paciente a TCA de ovário. Existem muitos fatores, mas são principalmente fatores genéticos que estão associados ao câncer de ovário. Tá? E de que maneira a gente tem falado muito, né, sobre essa questão da mudança de hábitos, né? Basicamente, a mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis, práticas de exercícios físicos, elas acabam prevenindo ou, enfim, melhorando a qualidade de vida das pessoas como um todo, né? E eu queria saber de que maneira essa mudança, tanto na dieta quanto nos hábitos de vida, elas favorecem o tratamento da endometriose. Bem, elas impactam positivamente no tratamento da endometriose. Você ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física de forma regular, com certeza são fatores que vão ajudar a diminuir os sintomas, diminuir a progressão de doença e dar qualidade de vida para essa paciente. Mas quando a gente fala de endometriose, né, como é uma doença toda complicada, não é qualquer dieta. Então, por isso a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. O nutricionista vai estar lá, o nutrólogo, ajudando a paciente. Não só a fazer uma dieta, a FoodMap, ou a dieta mediterrânea, mas também a suplementar as vitaminas que são necessárias para a condição da paciente em caso de carência de vitamina. Então, para elas tem muito mais impacto. E qual é o tipo de dieta? Também tem que haver um consenso com a paciente sobre quais são as condições dela, financeiras, para arcar com determinadas dietas. Então, por isso que a multidisciplinaridade é a chave para a gente conseguir uma qualidade de vida, um gerenciamento de doença também. A senhora chegou a citar um pouquinho
anteriormente, numa das suas respostas, mas eu queria que a gente desse uma ênfase de que maneira a endometriose ela pode afetar a vida sexual dessas mulheres. Bem, vai desde a alteração de humor, né? Que acaba dando um desajuste no relacionamento, até a dor e a infertilidade. Acho que são os 3 pontos principais, né? A gente está falando de fertilidade, está falando de um humor mais depressivo, agressivo, e também da infertilidade e da dor durante o ato sexual. Então, vai ter mais disfunção. Tem forma de melhorar, né? Analgesia, existem medicações de uso crônico para a gente fazer em relação à dor. E existe também a fisioterapia de assoalho pélvico, que ajuda a melhorar bastante a qualidade sexual dessa paciente. Doutora, a gente vai chegando ao final desse episódio, mas antes de a gente terminar, eu gostaria de que você deixasse alguma mensagem, algo relacionado a esse assunto para quem está nos assistindo. Bem, eu acho que uma das principais informações que hoje chegou ao público, chegou às mulheres, elas estão se empoderando em relação a isso, é que a dor não é normal. A infertilidade não é normal. A alteração de humor, a depressão, que não melhora com nada, que não melhora sozinha, que não melhora só com oração, com um bate-papo com as amigas, são coisas que têm que ser investigadas. Você precisa encontrar um profissional que saiba conduzir o seu caso, um profissional que vai lhe direcionar para as outras áreas que precisam ser trabalhadas na sua vida. E a dor, ela tem que ser sempre investigada, não pode ser negligenciada. A gente não conseguir ir para o trabalho, não conseguir estudar, ir para a escola, é sempre algo que não pode ser banalizado. Tá? Perfeito. Para as pessoas que estão nos assistindo, que querem entrar em contato com você nas redes sociais, querem marcar uma consulta, como elas fazem? Como elas podem fazer? Bem, eu atendo em alguns lugares, eu já atendo acho, há 2 anos na Renal Clinic. Então, nas quartas-feiras à tarde, sempre estou lá disponível. Em caso de urgência, é só entrar em contato com a recepção, que a gente pode ver um outro horário disponível. Eu tenho um Instagram também, o Doutora Karina Monteiro, onde tem algumas informações, principalmente da parte de mastologia. Mas eu atendo ginecologia, eu atendo obstetrícia, faço pré-natal, faço acompanhamento desde criança até a menopausa. E a saúde da mulher ela é bem ampla, então eu faço acompanhamento de todas essas áreas, sim. Doutora, gostaria de lhe agradecer pela presença, muito obrigado, e já deixo aberto o convite para que você volte outras vezes para a gente conversar sobre diversos outros assuntos. Obrigada. Bom, a gente vai encerrando por aqui o episódio de hoje. Não deixe de conferir o nosso canal no YouTube, o Instagram, Facebook e o TikTok do Centro Renal Clinic. Até a próxima!